Hello everybody, welcome to Easy English. Meu nome é Guilherme Hanley, tenho 23 anos e hoje eu vou ser seu professor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 mitos e mentiras sobre aprender inglês. A maioria das vezes a gente conversa com muita gente que fala inglês ou que já aprendeu inglês e possivelmente vocês já escutaram várias pessoas dizendo que para aprender inglês você tem que ir para um outro país ou para aprender inglês você tem que morar fora e que para aprender inglês você nem precisa falar de gramática, nem precisa saber gramática. Porém, a gente vai ver alguns desses mitos e mentiras sobre o aprendizado de English, ok? Vem comigo! Eu vou deixar o link aqui embaixo do site que eu encontrei alguns dos mitos e mentiras sobre o aprendizado de inglês. Eu acabei fazendo um compilado e peguei as que eu achei mais importante e é mais ou menos o que eu tenho com os meus alunos, são os problemas que eles apresentam pra mim. Esse vídeo vai ser um oferecimento da FISC Sete Lagoas, que é a escola que eu já tenho dado aula há um grande tempo. Então possivelmente você está vendo esse vídeo num grupo da FISC, possivelmente você está vendo esse vídeo por um colega da FISC e possivelmente você está vendo esse vídeo em algum lugar, sei lá, no YouTube, no Insta e alguma coisa. O primeiro mito e mentira, que é o mais comum e o mais mentiroso de todos, que todo mundo conhece, é possível ser fluente rápido. E isso é a maior mentira da história das coisas. A gente sabe que não tem como ser nada rápido. A gente não forma numa faculdade rápido, a gente não aprende matemática rápido, a gente não aprende um esporte rápido. E por que diabos você acha que a gente ia ser fluente rápido em inglês? De qualquer forma, a gente sabe que falar inglês não é uma coisa tão difícil assim como parece. Então o mito 1 é que é possível ser fluente rápido. Como todas as coisas na vida, isso demanda um tempo de dedicação, estudo, preparo. E pro inglês, a única coisa que você tem que fazer é juntar tudo isso e tentar correr e fazer isso funcionar. É difícil? Mas é muito difícil? Não, tô brincando, não é não. É só um pouquinho e isso só vai depender do esforço e da dedicação que você tiver, ok? O mito número 2 sobre o aprendizado de inglês é que você precisa morar fora do país para ser fluente em inglês. Não, você não precisa. E isso eu realmente falo com propriedade. Já fazem alguns anos que eu estudo inglês, eu sou professor desde os 18 anos e eu nunca estive em um país que fala inglês ou um país que tem o inglês como a sua primeira língua. Tudo inglês que eu aprendi e tudo que eu sei de inglês eu aprendi estudando. Eu aprendi estudando em escola de idioma, aprendi estudando sozinho e sim, a maior parte do meu inglês eu aprendi jogando na internet. Parece um pouco clichê a gente escutar as pessoas falando isso, mas é realmente comum. A maioria das pessoas, dos nerds, e eu não tô de óculos porque eu acho que o óculos passa menos credibilidade, mas eu uso óculos, mas eu vou ficar sem o óculos. A maioria das pessoas acham que para poder aprender inglês você tem que morar em um outro país. Pode ser que isso ajude muito, pode ser não, isso vai ajudar muito, porque parte daquele pressuposto. Você vai estar num país que se você não falar inglês, você vai morrer de fome. E morrer de fome não deve ser uma coisa muito legal. Uma vez que você está em um país que só fala inglês, você vai ter que falar ainda mais inglês. Então isso, sem sombra de dúvidas, vai te ajudar bastante. Porém, não é uma regra, não é uma necessidade de que você tenha que morar num país para falar inglês, ok? Pra mim e pra qualquer professor, o maior erro de todos, e esse é o erro 3, é a maior mentira, é a maior enganação que as pessoas vão ouvir na vida, é que não é preciso aprender gramática para falar inglês. Obviamente você não precisa ser o mestre da gramática, você não precisa saber o porquê que você está usando o past perfect, o porquê que você vai usar past perfect continuous. Isso, obviamente, você vai usar na vida, você vai saber a hora certa de usar. E se você chegar para um nativo de um país que fala inglês, ele não vai conseguir te explicar o porquê que ele está usando essas estruturas, porquê que ele está usando o third conditional, porquê que ele está usando esse tipo de estrutura em inglês. Porém, de alguma maneira ele aprendeu, ele viu isso enquanto ele estava fazendo o elementary school, quando ele estava lá na pré-escola. Por que diabos você acha que você, o brasileiro, não vai precisar falar gramática para falar inglês? Você vai dizer, porque eu não estudo gramática para falar português e mesmo assim eu falo bem. Mentira! Você estuda gramática sim. Você começou a estudar gramática quando você aprendeu que a vogal é A e que a consoante é o resto. Isso é aprender gramática. Você não precisa, como eu disse, ser o mestre da gramática para falar inglês, mas você tem que ter noção das estruturas, você tem que saber da ordem, você tem que saber o que é um noun, o que é um verb, você tem que saber quem diabos é o verb to be, que os meus alunos carinhosamente chamam de verb to beas. Então você tem que saber o que é para que você consiga criar as estruturas, ok?
O mito e mentira number 4 que a gente vai ver é que você não precisa saber pronunciar as palavras para ser fluente. Isso há uma enorme controvérsia. Se você pega, por exemplo, países latinos de origem da América Latina que tem como idioma principal os derivados do latim, como português, espanhol, etc. E vocês vão ver que é muito mais fácil para a gente pronunciar as palavras, porque o inglês, obviamente, ele é derivado da mesma mãe. Então a gente consegue fazer algumas junções. Em alguns momentos a gente vai ser traído pelos false friends, que vai ter um vídeo aqui só para falar um pouquinho de false friends, que são os falsos cognatos. As palavras que parecem, mas não são. E a gente vai ver pessoas que moram em países da Ásia que não vão ter tanta facilidade assim para pronunciar as palavras. Eles são entendíveis, são compreendíveis, você consegue entender um indiano falando inglês, você consegue entender um chinês falando inglês, mas você vai saber de longe que ele é indiano ou que ele é chinês. Então, para que a gente não tenha esse erro, para que a gente não caia na bobagem de achar que pronúncia não é importante, a gente tem que prestar atenção na forma que a gente pronuncia as palavras. Um exemplo muito fácil é a diferença do H para o R. A gente vai ver que na maioria das palavras a gente pronuncia H quando eu tenho um H, e quando eu estou usando a palavra que tem um R, a gente vai falar o R. Tenho, por exemplo, a palavra hat, e eu tenho, por exemplo, o rat. Então, a diferença de um hat para um rat é um pouquinho grande. Você não vai sair por aí colocando um rato na cabeça, a não ser que vire tendência, que você goste, não sei. Enfim, e por fim, eu creio que um dos maiores problemas, o maior dos mitos, o maior do erro é acreditar que um curso de inglês bom é um curso longo. A maioria das escolas vão tentar vender pra vocês que um bom curso de inglês é um curso longo, aquele curso que você tem que estudar 5 anos, você tem que fazer 6 anos, mas na verdade não é muito bem por aí. A gente tá vendo ao longo do caminho aí que não tem muito o que se fazer em uma escola por 5 anos. Existem 1000 maneiras de aprender, existem 1000 formas de estudar, e uma delas a internet tá aí pra isso. Então a gente consegue ver que passar 5 anos sentado numa cadeira com o mesmo material, falando a mesma coisa, escutando o mesmo listening, vendo a mesma professora, o mesmo professor falando o mesmo, isso pode atrapalhar ao invés de ajudar. No sentido de que você vai ficar acomodado, e eu costumo dizer para os meus alunos que eu gosto de trocá-los sempre. Eles brigam, né, puxando aquela sardinha, mas os meus alunos caçam confusão, que eu quero ter aula com o teacher, não sei o quê. E quem é meu aluno sabe que quando eu falo deles, eu imagino eles gritando na minha cabeça, sacudindo, enfim. A maioria das vezes eles acham que é algo negativo, mas nós vemos como algo extremamente positivo a troca de professor, uma vez que quando você se acostuma com o inglês do professor, você não quer que ele fique fluente no seu accent, né? Ele não vai ser, passa na rua, qual é o inglês que você sabe falar? Você prefere usar a pronúncia americana, a pronúncia britânica? Ele vai dizer, não, a minha pronúncia é a pronúncia Guilherme. Então, nós que não nascemos, que não somos nativos da língua inglesa, dificilmente a gente vai conseguir pegar uma pronúncia muito perfeitinha. A gente tem que tentar e temos que trabalhar o possível para chegar no máximo disso. E ficar 5 anos numa escola possivelmente não vai te ajudar, ok? Galera, esse foi o primeiro vídeo e só para dar essas 5 dicas rapidinho, eu espero que vocês gostem, que vocês continuem me acompanhando. Eu vou tentar postar o mais frequente possível, vou tentar fazer semanal e espero que a gente consiga fazer um bom trabalho juntos. Como eu disse, eu sou o Guilherme Handley e hoje eu sou seu professor. Tchau!